você vai ficar para titia. Isso tudo são fatos na vida que precisam de uma ressignificação. De repente você está hoje, graças a Deus, casado, muito bem casado, está com sua família aí, e você vive aí um terror do passado. Será que eu vou conseguir ficar ter um casamento sem a mancha do divórcio? Será que eu estou vivendo uma segunda união manchada pelo divórcio? Será que eu estou vivendo uma situação onde estou vendo eu repetindo os passos do meu pai ou os passos da minha mãe? Muitos casos que identificamos dentro desse conceito da ressignificação, nós vamos seguir aí 5 teorias, 5 princípios. Primeiro, nós estamos ali, imagine quando o Papai do Céu fez você lindo e maravilhoso, tanto você homem quanto você mulher. E quando ele fez, não colocou nada dentro de você que tirasse de você a legitimidade de ser quem você é. Mas o que acontece? Dentro do período da gestação, ali já acontecem coisas imagináveis. Quando você está no período da gestação, que é um período tão frágil para a mulher, quantas mulheres estão ali no período de gestação e estão pensando, nossa, seria tão bom que viesse um menino. E o pai está lá, nossa, seria tão bom que viesse uma menina. E ali dentro do período da gravidez, o casal já começa a criar o quê? Uma expectativa. E de repente, aquele que você esperava que fosse um varão, fosse um menino, nasce uma menina. E aquele sentimento dentro de mim de querer uma criança diferente, isso pode gerar consequências gravíssimas na vida da criança. Até mesmo despertar um distúrbio na área sexual, na área emocional, devido a esse pensamento de você querer tanto algo e aquele algo não ser correspondido. Olha que coisa interessante. Estamos falando no período de gestação. No período da gestação, onde há uma conexão muito profunda entre a criança que está sendo gerada e a mãe, se naquele momento o pai não está presente. O pai não se faz presente no período onde a mulher está ali vivenciando toda a gestação. Que sentimentos a mãe está passando para o feto que está sendo gerado? Eu não estou procurando aqui culpados. Não, a mãe é culpada porque pensou nisso. Não, o pai é culpado porque era ausente. Nós não estamos procurando culpado. Só estamos vendo que, como diz lá no livro de Isaías, antes do ventre, antes da sua concepção, eu já te desejava. Então, meus irmãos, Deus fez a gente para ser são, sem mágoa, sem rancor. E se nós, não vou falar muito na Bíblia, né? Vocês vão achar que estou fazendo uma pregação, né? Mas eu estou falando algo científico hoje. Algo que tem embasamento não somente na Bíblia, mas também no contexto científico. E quando você vê ali, lá no Novo Testamento, quando os apóstolos querendo colocar Jesus na parede, mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Cristo fala 70 vezes 7. E quando Cristo usa essa numerologia de 70 vezes 7, é que é infinito. Mas o coração do homem é duro. O coração da mulher também é duro. O homem foi feito do barro e o coração facilmente vira pedra. A mulher foi tirada da costela do homem, que facilmente, por ter o homem um coração de pedra, a mulher também tem um coração de pedra. E quantas vezes, meus irmãos, situações simples que poderiam ser resolvidas com um liberar do perdão, ela se torna algo que aprisiona a vida da pessoa. Falamos do período da gestação. E nesse período da gestação, tudo que acontece de mágoa, rancor, ódio, amargura, você passa para a criança que está sendo gerada. Né? E isso então é tão importante quando o casal vive essa mística de ter o poder de Deus em gerar uma vida. Aquilo que Deus faz lá em Gênesis, onde ele sopra sobre o homem, pega o barro e forma o homem, coloca o homem para dormir, dá uma costela, faz a mulher, aquela mística, aquela maravilha, aquela doação do amor de Deus, que transforma homem e mulher, você no seu laço matrimonial, no seu ato sexual, na sua cama, ali você se transforma, ali Deus permite que você participe plenamente do processo da criação. E todo esse processo, se ali fecunda a vida, tudo que está dentro de você é fecundado junto.
Então as dores você traz, as mágoas você traz, tudo aquilo que você sofre você traz. Eu me lembro que minha avó falava antigamente, ela dizia assim, olha só, quando você fica grávida, você não pode contar nada para ninguém durante 3 meses, durante 6 meses. Você tem que guardar em segredo. E virava para o homem e falava assim, olha, você não pode deixar sua esposa nervosa, não pode fazer raiva para ela porque passa para o bebê. Olha que um pensamento antigo, um pensamento sem embasamento na época científico nenhum, comprova hoje toda a veracidade de que realmente a fase ali da formação influencia na vida da criança. Saímos ali daquela fase da concepção, nós entramos ali na parte de criança, que ela está ali na jovenzinha, né? Entre 5 a 6 anos. Pablo, por que você está passeando nessas idades? Porque quando nós falamos de ressignificação, eu tenho que procurar aquele evento que me tirou do eixo. De repente, o evento que tirou você do eixo foi na fase de criança, na fase ali de 4 a 6 anos. Pablo, o que acontece na vida do homem e da mulher na fase de 4 a 6 anos? Você pode explicar pra gente? É tão interessante isso que eu gostaria de estar aí olhando para você para poder dizer isso para você. Nessa fase, a menina, ela fica apaixonada pelo pai. Você pode ver que a menina, ela, quando o pai fala, ela olha, ela brilha, porque ela já existe uma conexão com a mãe. E quando, boa noite, Nayara. E quando ela tem aquela conexão forte com a mãe, ela, quando está nessa fase de 4 a 6 anos, ela fica ali. Ela quer ficar no colo do pai, ela passa a mãozinha no rosto do pai, ela quer estar ali com o pai. Porque a menina, naquela fase, quer estar presente com o pai. Naquele momento, a menina ela está construindo qual é a referência masculina para ela. Por isso a importância do papel do pai. De repente você vive uma situação, nossa, Paulo, mas eu sou mãe solteira, eu sou mãe viúva, aconteceu fatalidades. Eu sei que pode ter acontecido em várias situações, mas se você tiver uma criança nessa fase, você pode colocar uma pessoa para fazer esse papel. Um avô paterno, um avô materno, um irmão, um tio, claro, com devidas responsabilidades e caráter. Né? Formar uma criança tem que ter caráter acima de tudo. E tem que ter o olhar de Deus para a criança. Né? Então, a menina, ela fica ali encantada. E o menino? Ele fica ali, você pode ver que o menino, ele fica aquele xodó com a mamãe. Ele fica ali agarrado com a mamãe, agarra na saia, não quer soltar de jeito nenhum. E é tão interessante e tão bonito esse processo, porque quando você passa de 4 a 6 anos até meado de 7 aninhos, né, ocorre o inverso. A menina, ela volta a se olhar para a mamãe. Aí ela tá vendo como a mamãe se maqueia, como a mamãe usa batom, pega a sandália da mamãe, quer vestir a roupinha da mamãe e quer viver nessa fase transformadora da transição da infância, quer ser igual à mamãe. Porque a mamãe é o modelo do sexo feminino para ela. E a mesma coisa acontece com o rapazinho nesse período a partir dos 9 anos. Ele começa, quantas vezes a criança vira e fala, eu quero ser que nem papai. Eu quero ser que nem a mamãe. Não, papai é meu super-herói. E isso é tão fato, é comprovado isso. Tem um estudo nos Estados Unidos, quando eles estavam criando um setor de inteligência do FBI, onde eles estudavam por que existiam os serial killers. E esse estudo comprovou que todo serial killer ele saiu de uma família defasada. Todo homem que tinha um impulso agressivo, ele saiu de uma família desestruturada. Então, olha com o papel sério que você, mãe e pai, tem. Além de você ser aí o protetor da sua família, prover a grandeza para a sua família, existe esse desafio ainda de conseguir, a todo custo, tirar as minhas dores de referência para aqueles que estão chegando. Então, nós tivemos aí a concepção, a fase de 4 até os 9 aninhos, de 9 aninhos a 12, que é a fase de transição da pré-adolescência, onde a menina está observando a mamãe e onde o menino está observando o papai. Nesse momento estão formando o seu caráter. Por que eu estou passando nessa história para você que acabou de entrar agora? Porque em alguma fase da sua vida você saiu do trilho. E esse sair do trilho
o processo de ressignificação pode mudar a sua vida radicalmente. Não é mágica, é bom entendermos isso, não é mágica. É mágica, não é mágica. O perdão é uma dádiva divina. Então, se você se abre essa dádiva divina, esse presente divino, você consegue liberar o perdão. E a ressignificação ajuda nisso. A graça de Deus, mais do que abundante, em cima da pobreza humana, usando de todas as suas faculdades intelectuais, emocionais, espirituais, você se abre acesso a essa ressignificação, que é permitir que Deus mude na tua vida a tua história. E nós chegamos aí na pré-adolescência e na parte quase adulta, nessa transição entre os 14 até os 19 anos. Pablo, o que acontece depois dos 19? Isso que nós estamos vivendo hoje. Homens e mulheres extremamente amargurados, sofridos emocionalmente, intelectualmente, com baixa expectativa de vida, de crescimento, pessoas onde não conseguem olhar além, se sente não merecedoras daquilo, ou acha que não são dignas de ter uma família. Então, depois que passa esse período dos 12 até os 19 anos, que ocorre a maturidade, onde toda a informação que você pegou desde a gestação até essa fase, você consolida na pessoa que você é. E nessa parte de consolidação, acontece o que nós chamamos de processo de julgamento. Pablo, o que é esse processo de julgamento? Eu começo a reclamar de coisas e pessoas. Então, quando eu chego, aí quando o pessoal fala, né? Nossa, é pré-adolescente, é adolescente, nossa, tá dando trabalho, é revoltado, critica, nada tá bem. Então, nesse momento, esse pré-adolescente, esse jovem, esse pré-adulto, ele tá numa fase onde ele quer mudar tudo, mas ele não sabe por onde. Como é que ele pode mudar algo se ele não sabe por onde começar? Então, nesse momento, quando você tem pais saudáveis, pais que aprendem que a didática do perdão, a didática da ressignificação não é somente uma opção, é uma escolha, é uma decisão, eles se tornam adultos mais saudáveis. Como a Kelly falava anteriormente, adultos com mais inteligência emocional, sabe lidar melhor com as emoções. Né, com aquilo que tira você do eixo, tira você da sintonia daquilo que você precisa exercer. E nós temos aí o terceiro passo, que é o que? Nós chamamos o que? A vitimização. O que é a vitimização? Reclamo de tudo e de todos. Eu nunca estou errado. A pessoa que se sente injustiçada, ela nunca vai se ver como errada. Ela sempre vai achar que outra pessoa está errada. Não, você está errado, eu não estou errado. Né? Tem muitos palestrantes que costumam dizer que o segredo de um casamento feliz é sempre a mulher estar com a razão. Realmente, você não quer ter briga no casamento, não quer ter dificuldade no lar. O segredo é a mulher sempre estar com a razão. Mas o problema de você, mulher, sempre estar na razão, você tira de você a possibilidade da correção. O único que é perfeito pisou neste mundo foi Jesus Cristo. Como é que eu posso querer do outro, desejar do outro uma perfeição, se eu não sou capaz de ser perfeito? É tão interessante isso, porque quando eu entro nessa fase de vitimização, eu reclamo de tudo e de todos, eu nunca estou como a pessoa que gera a ofensa. Então é bem interessante esse processo de ressignificação, porque eu me sinto injustiçado. Nossa, olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão falando comigo, como é que pode fazer isso comigo? Mas em momento algum eu vejo eu como o agressor. Poxa, pisei na bola. Oh, meu amor, me desculpa, eu fui grosso. Ou a esposa, meu bem, me desculpa, eu não entendi que você queria jogar futebol. Eu não vi que aquele tempo era importante para você. Então, aí você começa a achar sempre que o outro é errado. Aí depois dessa fase, meus, nós chegamos no quarto passo, que infelizmente nós chamamos de anular o merecedor. O que Pablo, significa não merecedor? Então eu anulo o sentido. Então eu começo ali, é quase um processo depressivo. Eu acho que não sou merecedor do amor das pessoas. Eu não sou merecedor da atenção dos meus filhos. Não sou merecedor da atenção da minha esposa.
Não sou merecedor de ter um trabalho digno, usufruir do fruto do meu trabalho. Então, esse é o quarto passo que começa a anular os sentidos das coisas. Quantas vezes você já teve uma discussão na sua casa ou passou por algum problema que, quando você parou para analisar, você parou e falou assim, eu estou discutindo por quê? Qual foi o problema mesmo? Ai, eu não me lembro por que começou a discussão. Eu não me lembro qual foi o motivo. Mas eu sei que ele estava errado. Eu sei que a culpa era dela. Então ela não me entende, ele não me entende. Muitos divórcios, que hoje eu atuo nessa parte de reconciliação de casais, muitos divórcios acontecem porque chega nessa quarta fase. Eu anulo. E começam a achar que eu vim para esse mundo para ser feliz, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, a felicidade, e vim com aquela hashtag viver feliz, feliz. E isso faz com que você anula o sentido de permanecer naquela família ou naquele lar. É claro que existem condições que não vou entrar no mérito agora. Se você está num relacionamento abusivo, agressivo, que você corre risco de vida. Então, eu não posso generalizar todos os casos. Cada caso deve ser analisado com carinho, porque a dor, ela é individual. Como ressignificar também, ele é individual. E quando eu falo que a dor é individual, uma pessoa que está com a dor de cabeça, só ela sente o que ela está passando. Qualquer outra pessoa que olha para aquela pessoa que está com dor de cabeça vai falar que de repente é uma frescura. Quantos anos nós julgamos, infelizmente, as pessoas que sofrem com depressão como as pessoas que não tinham ânimo. Ah, é uma preguiçosa, só quer viver dormindo, só quer viver deitado. Quantos anos nós julgamos essas pessoas sem entender que realmente ali é uma doença? Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, a falta de perdão é uma doença. A falta de perdão desencadeia todo o desequilíbrio hormonal, desequilíbrio imunológico, desequilíbrio da flora intestinal. A falta de perdão afeta profundamente o ser humano. E sem afetar a espiritualidade. Quantas pessoas eu já atendi que as pessoas iam para a igreja para fugir da realidade de casa. Ela vivia um ativismo religioso. É uma fuga. A pessoa está na igreja de segunda a segunda. Nem o padre, não sei se o padre Lécio está por aí, nem o padre fica de segunda a segunda na igreja. Ele tem por obrigação tirar um dia da semana para descanso. Normalmente os padres daqui onde eu moro, aqui os padres vão para a roça, outros gostam de ir para academia, fazer uma caminhada, alguma coisa assim para espairecer. Mas as pessoas muitas das vezes, por não conseguir resolver as situações de conflitos dentro de casa, fogem da realidade. Uma coisa sábia para você homem e para você mulher. Não se resolve nada no meio da tempestade. Não se toma nenhuma decisão no meio do conflito. Não se toma nenhum posicionamento no meio da fúria. A melhor receita que eu pudesse ensinar para vocês hoje, essa noite, que eu uso, é o silêncio. E não somente o silêncio de fechar a boca, tá? Tem muitas pessoas aí que silenciam a boca, mas a cabeça, a mente tá lá, vai lá abençoado. Cavalo do carroça do faraó, filho de Nabucodonosor. Então, quantas pessoas aí de boca fechada, mas a mente xinga até a 20ª geração da pessoa. Então nós temos que aprender a silenciar o silêncio. Quantas vezes você para rezar e a cabeça está ali a 1000? O ressignificar, ele precisa desse processo. Você aprender a silenciar as vozes que fazem com que você volte a viver o que era anteriormente. E por último, nós chegamos o quê? Na falta de perdão profunda. Pablo, o que é a falta de perdão profunda? É que eu começo a vestir uma máscara. Eu não sou mais eu mesmo. Dentro da igreja, eu abraço todo mundo. É Pai do Senhor. Ah, Padre Lécio, sua bênção. É Pai do Senhor, me dá um abraço. Que bom te ver, meu irmão. Mas chega em casa, Deus ficou na porta. Porque a pessoa chega em casa, ela transforma.
Eu me lembro de uma frase do Padre Léo que ele dizia o seguinte: na igreja me visto de santo, mas em casa pareço demônio. Então, assim, eu tenho que vestir de santo? Não. Eu tenho que ser autêntico. Deus quer homens e mulheres autênticos. E muitas das vezes a falta de perdão faz com que a gente perca o equilíbrio ou perca o eixo. Eu não sei aonde você perdeu o eixo, mas de repente naquilo que eu estou falando para você esta noite, naquilo que eu estou dizendo para você, você está aí concordando ou não. Ah, não concordo com ele não, isso não tem nada a ver e não concordo. Então assim, para nós ficarmos, entrarmos em ação e mudarmos essa realidade, né? Eu convido você aí a fazer uma primeira reflexão, né? Que reflexão é essa, né? Estou olhando o horário aqui, alguém pode me dizer quanto tempo eu tenho aí também, vou monitorando aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, reflexão. Eu tenho que olhar para o meu passado. Pablo, por que eu olho para o meu passado? Tudo que eu faço hoje, eu vou no passado buscar uma referência. Como assim, Pablo? Se eu tenho que tomar uma decisão hoje de educar o meu filho, vou dar um exemplo clássico. Eu tenho aqui que educar o meu filho numa situação difícil. Uso de drogas, ou arrumar um emprego, escolher a faculdade, eu não sei qual a situação que você está enfrentando hoje. Você tem que olhar para o seu filho na fase que ele está hoje e educá-lo nesse momento. Automaticamente você vai no passado buscar uma referência da situação. A referência positiva ou negativa, de sucesso ou de fracasso. Você busca essa informação lá atrás. E quando você olha lá para trás, aí você para bem assim. Nossa, vou dar um exemplo clássico. Meu filho quer saber que faculdade ele vai fazer. Qual faculdade eu vou fazer? Então ele está lá para fazer a faculdade. Aí você vai lá no seu cérebro e busca. Quem fez faculdade? Ixi, ninguém da minha família fez faculdade. Deixa eu procurar uma referência. Opa, não tem ninguém, nunca fez faculdade da minha família. Sabe o que você vai dizer pro seu filho? Você vai dizer para ele bem assim: o curso que você escolher tá bom. Por que você vai falar isso pro seu filho? Porque não existe um sentido positivo de uma vivência atual que seu filho está vivendo. Se você parar na história, você parar para analisar, passa aí rapidinho na sua cabeça. Quantas pessoas que não têm uma graduação, não têm uma faculdade, ele olha para a história dele e vê que não é normal o filho ter faculdade. Eu vou pegar na minha história para não ficar uma coisa mais fácil. Obrigado, Valdomiro, mais ou menos 25 minutos. Então, vou pegar um pouquinho da minha história. Na minha história, meus pais saíram da Paraíba, lá minha mãe de João Pessoa e meu pai Santana dos Garrote. Eles vieram para Brasília estava sendo construída ainda. Meu pai só tinha a 5ª série e minha mãe só tinha a 8ª série. Dos filhos que nasceram, eram para ser 11 irmãos, mas Deus não quis um time de futebol, ficou um time de vôlei, ficamos 6. Ficamos 4, né? Um irmão faleceu, éramos 5. E dos 5 irmãos, ninguém tinha concluído o nível superior. Mas para nós, não ter nível superior era algo normal, porque nossos pais não tinham. Aí, uma irmã rompe a barreira e consegue a graduação. Aí o outro irmão também rompe a barreira e consegue a graduação. Aí o outro irmão, entende uma onda de mudança? É uma onda de mudança positiva. E quando meus pais viram que os filhos estavam dando valor ao estudo, eles não olharam para a dor deles de não ter na faculdade, incentivaram. Vai isso mesmo, conquista. Então, olha a diferença. Se eles olhassem para a dor deles, eles iam falar o quê? Cheguei em Brasília sem ter nada, com a mão na frente e outra atrás, consegui construir minha casa, educar os meus filhos. Vocês não precisam de faculdade para conseguir conquistar o que eu conquistei, porque era o pensamento antigo, era esse. Mas aonde você tem um casal que já tem graduação, é natural o filho ter uma graduação. Isso eu tô falando para você é fato, não estou inventando história. Eu contei a minha como um fato real. Então, vou dar um exemplo hoje, tanto eu quanto minha esposa graduada. É natural, nós queremos que nossos filhos, quando nós conversamos com ele, ó que Catarina tem 4 aninhos e João Gabriel tem 11. Nós já conversamos com eles perguntando, que faculdade você quer fazer? Você tem um universo de opções abertas para você. Porque a nossa realidade é de graduação. Aí o que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Que do lado positivo existe o lado negativo.
Quantas vezes você guiou a sua vida baseado numa dor, numa injustiça? Então você tem que entender isso. Entender a sua história. Por isso olhar para o passado. Então, quando eu olho para o passado, eu tenho que olhar para o passado e ver o quê? Quais são as coisas do passado que estão me limitando? Primeira pergunta. Quais são as coisas do passado que estão me limitando? Estão impedindo de eu viver uma vida melhor? Segunda pergunta. O que você se sente quando você olha para o passado? Quando você olha para a tua história, o que te deixa feliz? O que te traz, assim, a graça, o louvor natural de dizer, Senhor, muito obrigado por minha família. Muito obrigado pelo meu pai. Quais são as histórias do passado que faz com que você agradeça pela família que você tem? Que você já teve, né? E a terceira pergunta sobre o passado. Qual desafio, sensação, problema, medo que antecede o momento? Então, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, o que eu trago dentro de mim quando eu vou tomar uma decisão? Isso, cientificamente falando, toda vez que eu e você vai tomar uma decisão, coisa de 10 segundos, 10 segundos, sua mente vai na tua história, vai lá no seu subconsciente e busca a informação de que decisão você vai tomar. Se eu não vivo o ressignificado da minha história, eu vou estar tomando decisões em cima de dor, ou em cima de erros, ou em cima de medos. Por isso a importância de olhar no passado. E depois de olhar para o passado, ver com clareza esses 3 tópicos, nós olhamos para onde? Para frente, que é onde Deus nos chama. Por isso o presente se chama presente, é uma dádiva. Deus nos dá o presente. E a palavra do Senhor diz ainda claramente, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, quando nós estamos hoje no presente, quais são as chaves ou perguntas que eu tenho que me fazer? Primeira pergunta, qual o maior desafio de hoje? Pro dia de hoje, qual o maior desafio? É conquistar a minha casa? É terminar minha faculdade? É educar o meu filho? É educar a minha filha? É ser sólido minha família? É conseguir manter minha família unida? Qual é o seu desafio de hoje? Segunda pergunta. O que você vai fazer para se sentir grato a Deus pela sua família hoje, no presente? O que eu vou fazer para que olhar para hoje seja, Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pelos meus filhos. O que você vai fazer para ser grato a Deus hoje pela tua família? Terceira pergunta. Quando você vai fazer? Nossa, eu vou, deixa eu ver. Cara, eu vou levar minha esposa para sair para jantar. Não, vou liberar minha esposa para jogar um futebol. Não, vou sair com a família para o parque, se divertir. Então, quando eu vou fazer isso? Quando eu vou ter compromisso com isso? Muitas pessoas não conseguem sair do lugar porque elas ficam planejando demais. Como diz o ditado popular, ela fica enxugando o gelo. Um passo pequenininho. Hoje eu quero ser mais gentil. Hoje eu quero ser mais honesto. Hoje eu quero ter mais controle emocional. Hoje eu não quero que o meu passado seja uma referência para o meu presente. Eu quero ressignificar a minha história, eu quero mudar. Então, são esses pequenos espaços, pequenos pensamentos, pequenas gotas de inteligência emocional que fazem toda a diferença na vida de um cristão. E para nós chegarmos aí sobre o que nós estávamos conversando, o Padre Lécio agora vai puxar a orelha, porque ele vai entrar na história agora. Vamos lá. Quais são as principais áreas de injustiça, que são áreas que nós precisamos trabalhar a ressignificação? Tá? Vou ensinar para vocês fazerem a ressignificação.